Svalovedistar, capítulo 21. Tradução: DEM revisão, DEM. Olá, irmão Lu. No dia em que Lu Feng foi libertado, as duas pessoas Zhou Huayang e Zhang Aobai estavam em um quarto em uma casa de chá exótica. Irmão Zhou, há algo de errado? Você me chamou aqui tão cedo de manhã. Zhang Aobai disse em voz baixa. Será que aquele negócio já gerou resultados? Se você já obteve resultados, então tenha certeza, irmão Zhou, que não há absolutamente nenhum problema com a sua parte do dinheiro. Zhang Aobai estava ansioso para saber se o braço e perna de Lu Feng foram quebrados. Zhou Huayang ficou lá com um rosto sombrio, sem dizer nada. Irmão Zhou. Zhang Aobai sentiu que havia algo estranho com o humor e calmamente disse: Irmão Zhou, por que você não diz nada? Zhang Aobai, que cruel. Você estava cansado de viver e tentou me arrastar para baixo com você. Zhou Huayang olhou friamente para Zhang Aobai. O que eu fiz? A mente de Zhang Aobai estava vazia quando ele disse nervosamente: Irmão Zhou, o que está acontecendo? Diga-me claramente. Zhang Aobai sabia que algo estava errado por causa da atitude do rosto de Zhou Huayang, mas ele não sabia exatamente o que aconteceu. Zhou Huayang respirou fundo e disse baixinho: Zhang Aobai, você me disse para quebrar a perna e o braço de Lu Feng, certo? Sim, o que tem de mais nisso? Zhang Aobai disse como ele acenou com a cabeça. HMPH. O que? Zhou Huayang disse friamente como ele zombou. O Lu Feng você quer lidar, é um lutador em perspectiva. Lutador em perspectiva? Zhang Aobai ficou completamente em branco por um momento. Silêncio. A sala estava completamente silenciosa. O rosto de Zhang Aobai estava pálido e ele ficou lá sem mexer os cabelos, gotas de suor vazavam constantemente de sua testa. Zhou Huayang riu friamente enquanto bebia o chá, sem dizer nada. Como isso pôde acontecer? Os sentimentos de ciúme de Zhang Aobai desapareceram completamente. O único sentimento que ele deixou foi o medo. Sua família era rica, então ele estava claro sobre os possíveis privilégios dos lutadores. Para ele ter enviado pessoas para quebrar o braço e a perna de um lutador em perspectiva, o possível lutador pode passar pela agência de segurança da cidade de Jianan e deter ele. Depois que ele entrar na agência de segurança, sua vida está arruinada. Não, não. O rosto de Zhang Aobai estava completamente pálido. Você está finalmente assustado e sem palavras? Zhou Huayang furiosamente bateu o copo sobre a mesa e gritou: Porra, se esse pedaço de merda realmente quer morrer, então não me leve para a morte com você. Um lutador em perspectiva, você me mandou quebrar o braço de um possível lutador. Se ele relatar isso à agência de segurança, também estou em apuros. Zhou Huayang cerrou os dentes com raiva. Irmão Zhou, o que devo fazer? Que diabos eu devo fazer? Disse Zhang Aobai, eu não quero ser capturado pela agência de segurança. Diga-me, o que diabos eu deveria fazer? A agência de segurança. Para os cidadãos comuns, é um lugar misterioso, mas horripilante. Se você for capturado por eles, sua vida está praticamente acabada. Oh sim, irmão Zhou, você me denunciou. Os olhos de Zhang Aobai brilharam. Se apenas Zhou Huayang soubesse que Zhang Aobai o enviou para fazer isso, então ele ainda tem alguma esperança se ele não for expulso. Que porra você está pensando, seu merda? Zhou Huayang disse com raiva quando ele se levantou e apontou para Zhang Aobai. Os homens do governo estavam me interrogando e eu ainda não me atrevi a dizer? Se eu não fizer isso, então eu vou morrer por você. Zhang Aobai congelou. De fato, se Zhou Huayang não dissesse a verdade, então ele estaria em apuros. Eu só vim e lhe disse isso porque estamos juntos há tantos anos. Pelo menos você saberá o que está acontecendo quando for capturado pela agência de segurança. Zhou Huayang zombou, eu aconselho você a voltar e discutir isso com seu pai.
Seu pai tem mais conexões, então ele definitivamente terá uma chance maior de fazer algo sobre isso comparado a você, irmão. Seu irmão Zou não ficará mais aqui, eu estarei indo embora. Eu já paguei a conta, então você não precisa pagar. Depois de dizer isso, Zhou Huai abriu diretamente a porta e saiu. Apenas Zhang Aobai foi deixado no quarto. Como isso pôde acontecer? Zhang Aobai sentou na cadeira e balançou a cabeça, ainda incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Como? Como ele poderia ser um lutador em perspectiva? Antes dos exames do ensino médio, ele só tinha uma força de 800 quilogramas. Apenas nestes poucos dias? Como ele se tornou a porra de um lutador em perspectiva? Não, não, eu não quero ser capturado pela agência de segurança. Papai, pai, eu preciso ir encontrar meu pai. Zhang Aobai saiu da casa de chá com o rosto pálido e correu para casa o mais rápido que pôde. Asterisco, asterisco, asterisco. Em casa. Zhang Aobai estava sentado no sofá da sala com os dois punhos cerrados e o corpo tremendo. Cá. A porta foi aberta. Aobai, por que você me chamou tão urgentemente? E você até disse que se eu chegar atrasado, você vai morrer. Zhang Zelong correu para a casa da empresa. Quando ele viu o olhar no rosto de seu filho, ele ficou arrepiado quando pensou, não é bom. Aobai deve ter sido pego em algo enorme. Papai, estou com problemas. Zhang Aobai levantou a cabeça e olhou para o pai. Apenas estas poucas palavras simples, estou com problemas, fez o coração de Zhang Zelong ficar frio. Diga-me, exatamente o que aconteceu. Diga-me especificamente e não deixe absolutamente nada para fora. Diga tudo claramente. A expressão de Zhang Zelong ficou séria. Mesmo sabendo que havia problemas, ele não entrou em pânico. Ele sobreviveu durante o período do Grande Nirvana, então que tipo de coisas ele não viu antes? Zhang Aobai respirou fundo. É assim, da última vez em nosso jardim, uma empresa de remodelação veio para mover nossos móveis. Do começo ao fim, Zhang Aobai não escondeu nada e disse tudo. Você realmente tentou bater em um lutador em perspectiva? Zhang Zelong ficou olhando para seu filho de forma incrédula. Eu não sabia. Quando Zhang Aobai viu seu pai olhando assim, ele entrou em pânico. Se eu soubesse, então mesmo que você me batesse até a morte eu não teria feito isso. Zhang Zelong respirou fundo e, sem dizer nada, pegou o celular para fazer uma ligação. Beep, beep. Beep. Este som veio do celular de Zhang Zelong. Zhang Zelong não pôde deixar de franzir a testa. O que aconteceu, pai? Zhang Aobai perguntou. Eu liguei para o seu tio, mas ele está caçando monstros fora da cidade. Zhang Zelong sentou no sofá. Espere o seu tio ligar de volta. Fora da cidade, ninguém sabe onde um monstro poderia estar escondido. Então, geralmente, as pessoas encontram uma área segura antes de entrar em contato com as pessoas na cidade. Um momento depois. Grande irmão, o que há de errado? Uma voz baixa tocou. Estou um pouco ocupada agora. HU, o problema desta vez é grande. Seu sobrinho fez merda. Zhang Zelong disse, com os olhos vermelhos. O que Aobai fez? Grande irmão, me diga, eu estou ouvindo. O som veio do irmão de Zhang Zelong, Zhang Zhu. É assim. Zhang Zelong repetiu imediatamente tudo o que seu filho acabou de lhe contar. Após um breve silêncio, a voz de Zhang Zhu surgiu, Aobai só faz merda. Ele ousa causar problemas com um lutador em perspectiva. Isso foi muito ousado. Ok, a partir de agora, faça ele ficar em casa todos os dias. Não cause mais problemas fora e não faça contato com esse Luo Feng. Ok, tio. Zhang Aobai, como se ele estivesse segurando sua última gota, concordou com a cabeça. Ok, vocês não fazem nada. O som do celular continuou. Espere que eu volte para casa. Mesmo que a agência de segurança venha e capture você,
Não faça nada. Espere que eu volte. Minha missão atual é muito importante, então estimo que precisarei de mais 1 ou 2 meses para voltar. Ok. Zhang Aobai assentiu. Tenha certeza, Aobai. Você é filho único do meu grande irmão e só por isso eu vou fazer tudo ao meu alcance para protegê-lo. O som do celular continuou. Grande irmão, meu capitão está me chamando, então eu tenho que sair. Não diga mais nada e lembre-se, não faça nada e espere que eu volte. A ligação terminou. Foi só agora que Zhang Zelong e Zhang Aobai puderam respirar. A família Zhang estava em pânico, mas a família Lu estava feliz. Depois do jantar, Lu Feng trouxe seu irmão Lu Hua para o andar de baixo e andou enquanto empurrava a cadeira de rodas. Irmão, estamos vivendo nesta área há cerca de 12 anos. Papai e mamãe moram aqui há mais de 20 anos. Lu Hua levantou a cabeça e olhou para o apartamento. O apartamento estava cheio e tinha pouca vegetação. Depois que nós deixarmos este lugar e entrarmos naquela área de Mingyue, eu quero sair e andar por aí sozinho. Subir e descer as escadas todos os dias era uma tarefa inacreditavelmente difícil para Lu Hua. Ok. Lu Feng sorriu enquanto balançava a cabeça e empurrava a cadeira de rodas. Hua, finalmente seremos expostos ao sol, finalmente poderemos sair daquele pequeno quarto. E mamãe e papai finalmente não terão que dormir no sofá. Lu Hua assentiu. Eles desejaram para este dia por tanto tempo. Alguém está vindo. Lu Hua levantou a cabeça e olhou para a frente. Um jovem adolescente de óculos sorriu enquanto se aproximava. Ele sorriu primeiro para o deficiente Lu Hua e depois olhou para Lu Feng. Irmão Lu, certo? Você é. Lu Feng olhou para ele com desconfiança. O adolescente sorriu. Olá, irmão Lu. Meu nome é Zhou Hua Yang. O irmão Lu tem algum tempo para encontrarmos um lugar e conversar. Bem, boa noite pessoal. Não tenho estado muito bem nas últimas semanas e por isso fiquei bastante ausente do site. Não esqueçam de comentar e recomendar. Leiam Beyond. O Den finalizou a novel e ela é muito foda e divertida. Svaloved Star, capítulo 22. Tradução, Den revisão, Den. Compensação. Zhou Huayang. O coração de Lu Feng pulou uma batida, então foi ele. O oficial militar da prisão disse que Zhang Aobai pediu a Zhou Huayang para organizar o ataque. Você é Zhou Huayang. Lu Feng soltou um pequeno sorriso. Zhou Huayang ficou com arrepios. Ele entrou em pânico sob o olhar de Lu Feng. Não havia como ele não entrar em pânico. Se Lu Feng realmente quisesse lidar com ele, ele estaria em sérios apuros. Zhou Huayang manteve o sorriso. Sim, sou eu. Irmão Lu, vamos encontrar um lugar para conversar. Isso é bom. Lu Feng assentiu. Eu tenho algumas coisas para dizer a você também. Numa rua não muito distante da costa meridional havia um hotel Spa Yangzhou. Este lugar é muito caro, até uma pequena suíte custa pelo menos $1000. Lu Feng já ouviu falar deste lugar, mas nunca entrou nele mesmo. E desta vez ele trouxe seu irmão e Zhou Huayang. O hotel era um lugar para tomar banho, lavar os pés e desfrutar de entretenimento em toda a área. Ok, você pode ir agora. Vou ligar para você se algo acontecer. Zhou Huayang ordenou em uma sala particular no hotel. Sim, senhor. O garçom foi embora. Havia 3 quartos nesta suíte, um banheiro projetado especialmente para banhos, uma sala de descanso onde você pode tomar chá e discutir assuntos particulares, e uma sala de entretenimento onde você pode navegar na internet, assistir televisão e cantar. Hua, basta ficar nesta sala, vou discutir algumas coisas com Zhou Huayang. Lu Feng sorriu. Tudo bem, irmão. Lu Hua moveu sua cadeira de rodas na frente do computador e ficou um pouco excitado. Uau, uma tela plana de 46 polegadas com um sistema de reconhecimento de voz. Incrível!
Lu Feng também ficou surpreso. Seu laptop em casa era um dos piores tipos. Os controles ainda eram feitos à mão. No entanto, era barato, apenas algumas centenas de dólares por um. Agora, praticamente todos os laptops são controlados por voz, e os de maior qualidade tinham até um sistema de projeção tridimensional de holograma. É claro que, para um dispositivo poder projetar hologramas, seria imensamente caro. Para este dispositivo lendário, até mesmo uma família rica iria à falência apenas comprando uma. Lu Hua estava animado para usar o sistema de reconhecimento de voz enquanto se sentava em frente ao computador. E Lu Feng e Zhou Huayan entraram na sala de descanso. K. A porta estava fechada e Lu Feng e Zhou Huayan sentaram-se um de frente para o outro. Irmão Lu, tome um pouco de chá. Zhou Huayan levantou o bule, enquanto colocava chá na xícara de Lu Feng. Ele disse com um olhar de vergonha: Irmão Lu, vim aqui pedir desculpas ao irmão Lu pelo incidente. Sinceramente, sinto muito mesmo e me arrependo muito. Lu Feng segurou a xícara enquanto escutava silenciosamente. Zhou Huayan. Existem muitos desses tipos de pessoas na sociedade. O que eles fazem é fazer tarefas para os outros em troca de dinheiro. Por exemplo, Zhou Huayan também fez sua tarefa por dinheiro. Ele não tinha ressentimento contra Lu Feng. Lu Feng não era tão louco por Zhou Huayan. Quem Lu Feng realmente odiava era Zhang Aobai. Mesmo que Zhang Aobai não tenha encontrado Zhou Huayan para lidar comigo, ele teria encontrado outra pessoa. Lu Feng pensou, este Zhou Huayan é apenas um intermediário. No entanto, desde ele veio me encontrar, eu poderia muito bem ver isso. Zhou Huayan viu como Lu Feng estava em silêncio e continuou falando. Eu não tinha ideia sobre as circunstâncias quando organizei o ataque contra o irmão Lu. Foi tudo por causa de Zhang Aobai que eu fiz esse ato estúpido. Espero que o irmão Lu possa ser generoso e ter misericórdia de mim. Misericórdia? Lu Feng zombou. Este é apenas um pequeno presente meu, espero que o irmão Lu possa aceitá-lo. Zhou Huayan tirou um envelope e empurrou através da mesa para Lu Feng. Este é um cheque com o nome do irmão Lu nele. Somente irmão Lu pode retirar esse dinheiro. Você pode obter o dinheiro de qualquer banco imediatamente. Lu Feng abriu o envelope e realmente havia um cheque no interior. Havia uma data de expiração de 10 dias e tinha o nome dele. Inclusive tinha o número de identificação de Lu Feng. Claro, a parte mais atraente disso foi aquela linha. 1 milhão. 1 milhão. Lu Feng ficou um pouco surpreso, pois era uma quantia enorme de dinheiro. Lu Feng nunca economizou mais de 100 mil dólares. Agora que os dólares chineses valem mais, 1 milhão é muito para os COR. Espero que o irmão Lu possa me perdoar e deixar essa coisa passar, implorou Zhou Huayan. 1 milhão. A família de Lu Feng nunca teve tanto dinheiro antes, seria um desperdício não aceitá-lo. Eu sei que você é um intermediário, então eu não vou tornar isso difícil para você. Ok, eu vou aceitar o dinheiro. Lu Feng assentiu e Zhou Huayan soltou um pouco a respiração. No entanto, receber o dinheiro de um cheque é um pouco problemático. Para resolvermos isso, vá através da internet agora e transfira para minha conta, disse Lu Feng. Claro. Zhou Huayan foi direto. Lu Feng assentiu e, com uma caneta na lateral da mesa, anotou sua conta bancária e o endereço do banco. Esta é minha conta e o endereço está aqui. A pessoa que criou a conta fui eu. Ok. Zhou Huayan pegou de volta o envelope e pegou o celular. Através do celular, ele rapidamente se conectou e entrou no sistema bancário. Logo depois, a transferência foi um sucesso. Lu Feng sentiu seu celular vibrar no bolso e abriu. Ele viu uma mensagem de texto que era uma notificação bancária dizendo-lhe que seu saldo aumentou em 1 milhão de dólares. Transferiu com sucesso? Zhou Huayan sorriu. Sim. Lu Feng assentiu. Zhou Huayan sorriu,
Resolver as coisas com o irmão Lu é realmente simples e agradável. Nesta cidade de Yangzhou, se o irmão Lu tiver alguma dificuldade, sinta-se à vontade para me encontrar. Se eu puder ajudar, eu definitivamente o farei. Claro, irmão Lu se tornará um lutador em breve, mas você nunca sabe. Se algo acontecer, pode ser mais fácil se lidarmos com isso. Tudo bem. Se algo acontecer, eu entrarei em contato com você. Lu Feng se levantou. Zhou Huayang também se levantou, e os dois apertaram as mãos. Então eu vou estar saindo primeiro. Zhou Huayang sorriu. Eu já paguei a conta para esta suíte, então o irmão Lu pode jogar até a manhã seguinte. Zhou Huayang também cumprimentou o irmão de Lu Feng Lu Hua e depois saiu da suíte. Na sala de entretenimento da suíte. Irmão, o que aquele cara queria com você? Lu Hua riu. Parece que ele é muito generoso. Ele veio para nos dar dinheiro. Lu Feng riu. Dê dinheiro? Lu Hua ficou chocado. Lu Feng não contou à sua família sobre nenhum dos eventos que ocorreram na cadeia, já que ele não queria que eles se preocupassem. Lu Feng pensou que desde que ele já começou o caminho de um lutador, este caminho será preenchido com provações, perigos e dificuldades, então seria melhor não contar a eles. Sim. Lu Hua. Lu Feng riu. Como vai a sua poupança? Como Lu Hua costuma estar em casa, ele se interessava muito pela economia, especialmente pela poupança. Não o subestime por ser jovem, ele já faz isso há 3 anos. Eu não ganhei muito no primeiro ano, mas ganhei bastante no segundo ano. Eu quadrupliquei meu dinheiro, então eu provavelmente ganhei $20.000, disse Lu Hua. Tanto assim. Lu Feng ficou chocado. $20.000 não poderiam chocar Lu Feng, mas o que o chocou foi a forma do irmãozinho fazer esse dinheiro. Quadruplicado. Esta é uma taxa incrível. Não é muito. Lu Hua riu. Quando você está jogando com ações, você primeiro joga psicologicamente e depois joga matematicamente. Contanto que você controle bem sua posição e compre nos lugares certos. É fácil controlar as pessoas por trás do jogo. É só que às vezes, o mercado de ações trava, o que afeta o fator psicológico. Normalmente, as pessoas ficam com medo e desistem quando não ganham muito dinheiro no primeiro ano. A cabeça de Lu Feng estava em branco enquanto ele ouvia. Esse dinheiro meu não é muito. Os verdadeiros profissionais provavelmente poderiam ganhar cerca de 10 a 20 vezes mais do que usando contratos. Claro, há um grande risco em fazer isso e se algo der errado, tudo acabará. Lu Hua sacudiu a cabeça ao dizer isso. Embora Lu Feng não tenha entendido isso, ele entendeu um ponto: o estoque depende de juros compostos. Por exemplo, seu irmão levou 3 anos para fazer alguns mil em 20 mil. Se ele começasse com 1 milhão, então ele poderia ter transformado em 4 milhões. Se ele tivesse 4 milhões, poderia se transformar em 16 milhões. À medida que o dinheiro se acumula, ele começa a ficar fora de proporção. Hua, eu vou te dar 500 mil depois. Lu Feng riu. Continue trabalhando. 500 mil. Os olhos de Lu Hua brilharam. As ações estão despencando no momento, então eu posso conseguir um lucro enorme. Depois de viver com seu irmão por tantos anos, ele descobriu há muito tempo que Lu Hua estava sempre esperando que os preços do mercado de ações caíssem. Seu vizinho, Tio Wang, sempre esperou que ele aumentasse. Seu irmão tentou ganhar dinheiro enquanto Tio Wang tentava devolver o dinheiro. Os profissionais sempre esperam que as ações caiam? Lu Feng pensou consigo mesmo. Oh sim, irmão, de onde você tirou esse dinheiro? Perguntou Lu Hua. Daquele cara, Zhou Huayang, ainda agora. Lu Feng riu. Você pode usar esse dinheiro. Depois que eu me tornar um lutador, haverá muito dinheiro para ganhar. Um lutador regular não ganha muito, mas... Lu Feng estava ciente de sua força.
Apenas esse truque de telecinese já é superior a uma metralhadora pesada. As balas voam em uma linha reta, enquanto os objetos de Lu Feng podem mudar de direção quando quiserem. Depois que eu passar no meu exame de combate dia 1º de agosto, eu começarei minha carreira de lutador. Lu Feng pegou uma xícara de chá com a mão direita, mas acidentalmente a quebrou, chá derramado por todo o chão. Lu Hua, que estava ao lado dele, ficou surpreso. Irmão, o que há de errado? Nada. Lu Feng sacudiu a cabeça e riu. No entanto, ele pensou consigo mesmo: na prisão, depois de treinar minha energia genética, meu poder aumentou por uma margem enorme. Depois que meu poder despertou, meu poder aumentou ainda mais. Agora, minha força e velocidade estão muito além do que eram antes. No entanto, esse crescimento rápido não é uma coisa tão boa também. Eu não posso controlar bem o meu poder. Acidentalmente esmagando a xícara de chá mostra que ele não tem controle suficiente sobre seu poder. Eu vou para o dojo dos limites amanhã de manhã. A partir de hoje até 1 de agosto, o que me dá cerca de 20 dias, eu vou treinar seriamente. Vou treinar e ganhar controle sobre a minha velocidade e potência para que eu possa trazer a minha própria força mais eficiente. Lu Feng pensou para si mesmo. Não esqueçam de comentar e recomendar. Svaloved-Star, capítulo 23. Lâmina fantasma. 5 da manhã do dia seguinte. Enquanto ainda era madrugada, Lu Feng já estava correndo para o dojo dos limites. Como ele ainda não recebeu seu certificado de lutador em perspectiva, ele usou sua antiga identificação de membro elite para entrar no dojo. Irmão. Bom dia, irmão. Dentro do dojo dos limites, havia alguns membros já treinando. Lu Feng sorriu levemente e acenou com a cabeça, e então correu em direção ao prédio dos membros elite. Como ele ainda não tem seu certificado de lutador, ele só pode ir até o 3º andar, o salão de treinamento dos membros elite. Ele não tinha o direito de ir ao 4º andar, que é a região do instrutor. Ah! Um som veio do salão de treinamento. Lu Feng olhou e viu um adolescente de túnica branca balançando uma lança de ferro. Irmão Tai! Lu Feng gritou bem alto, chegando cedo para treinar? Isso é raro. Louco! O adolescente de túnica branca parou e olhou para Lu Feng com uma expressão de felicidade. Como você veio para cá? Haha, certo, eu deveria parabenizar o louco por passar no exame de lutador em perspectiva. Como você sabe disso? Lu Feng ficou surpreso. Poucas pessoas devem saber do fato de que ele passou no exame de lutador em perspectiva. Ontem à noite, o nosso professor nos disse quando ele estava ensinando. Ele nos disse que você e o irmão Ig passaram no exame. O adolescente de túnica branca esfregou a testa. Vendo como vocês dois passaram, eu certamente não tenho tempo para relaxar. Então é por isso que vim aqui de manhã cedo para praticar. Lu Feng assentiu. Então foi o professor que contou a eles. Embora houvesse cerca de 30.000 membros no dojo de limites, havia apenas 6 professores. E havia apenas um instrutor. Quando os professores ensinam, eles geralmente fazem isso nas enormes salas de treinamento onde milhares de membros podem participar ao mesmo tempo. Claro, não havia necessidade de ensinar os membros elite, já que havia apenas um punhado deles em todo o dojo. Louco, você já passou no exame. O que você está aqui para isso de manhã cedo? O adolescente vestido de branco riu. 1º de agosto é o exame de combate. Eu preciso me preparar. Lu Feng riu e se dirigiu para a sala de armas ao lado do corredor de treinamento, que foi aberto. Depois de entrar na sala de armas, havia uma grande variedade de armas nas prateleiras: lâminas, lanças, facas, bastões, machados, etc. Cada categoria de armas tinha divisões ainda menores dentro. Por exemplo, as facas tinham facas de uma mão e 2 facas.
E as facas de uma mão ainda tinham mais divisões. Série Fantasma. Lu Feng abriu um armário onde havia uma grande quantidade de lâminas idênticas. É claro que essas lâminas eram cópias, então tinham exatamente o mesmo modelo, peso e centro de gravidade que a lâmina real. Havia apenas uma diferença na qualidade do material. Uma lâmina real que pode matar monstros tem um preço estimado em torno de 100 mil, enquanto essas cópias custam apenas algumas centenas, então elas são bem baratas. Lu Feng escolheu uma certa lâmina, uma lâmina fantasma da segunda série. A lâmina tinha 78 centímetros de comprimento e a coisa toda tinha 101 centímetros de comprimento. Tinha 5,2 centímetros de largura e a parte de trás da lâmina era grossa. A ponta da lâmina era afiada e adequada para esfaquear. HM? Lu Feng balançou 2 vezes e franziu a testa. Eu tenho usado essa lâmina por tanto tempo. No entanto, parece tão leve. Uma lâmina que ele estava acostumado a balançar estava agora sem peso. Eu preciso de uma lâmina mais pesada para corresponder ao meu aumento no poder. Lu Feng pegou outra lâmina fantasma da segunda série e girou em torno de não, ainda muito leve. Este não é pesado o suficiente. Muito leve ainda. Lu Feng escolheu a mais pesada lâmina fantasma da segunda série e balançou a cabeça. Parece que minha força realmente aumentou demais. Não consigo encontrar uma lâmina na sala de armas deste membro de elite que me sirva. Lu Feng só podia sair do terceiro andar e ir para o quarto. O quarto andar é onde os professores e instrutores frequentemente vão. Lu Feng sabia que havia também uma sala de treinamento e uma sala de armas. Lutadores em perspectiva também têm o direito de entrar, mas eu ainda não tenho meu certificado. Não tenho certeza se estou autorizado a estar aqui. Ao lado da escada, havia um veterano de plantão em uma pequena sala. O que você está fazendo? Este lugar não é para estudantes. O velho veterano de plantão levantou-se e de repente soltou uma expressão de surpresa e riu. Oh, é Lu Feng. Ouvi do instrutor Jian que você passou pelo exame de lutador em perspectiva. Haha, venha, venha. Obrigado, tio Li. Lu Feng soltou um suspiro de alívio. Se este tio Li fosse rigoroso e forçasse Lu Feng a mostrar seu certificado, então Lu Feng não poderia entrar. Do ponto de vista da lei, Lu Feng ainda não é um lutador em perspectiva. Havia toneladas de decorações no salão de treinamento do quarto andar, juntamente com máquinas e dispositivos de muito maior qualidade. Neste momento, havia apenas Lu Feng na sala de treinamento. Que desperdício, verdadeiramente um desperdício. Lu Feng não pôde deixar de balançar a cabeça enquanto suspirava. Neste dojo, existem apenas 6 professores. Além de quando eles ensinam, eles geralmente treinam no salão de entrada. Há um lugar tão bom aqui, mas está quase sempre vazio. Lu Feng sacudiu a cabeça quando entrou na sala de armas ao lado. As armas aqui também eram cópias, mas elas eram claramente muito melhores que as do terceiro andar. Lâmina fantasma da segunda série. Sim, essas lâminas são muito mais pesadas. Lu Feng pegou uma, girou e pegou outra. Depois de 5 tentativas, ele finalmente encontrou um adequado. Ele olhou para o rótulo e viu que tinha um peso de 101 kg. O que? 101 kg? Até mesmo Lu Feng ficou surpreso. Uma lâmina tão pesada parece tão fácil de controlar para mim. As lâminas fantasmas eram um tipo de lâmina que dependia de velocidade, então elas eram geralmente mais leves. Para precisar de um peso de 101 kg, quanto aumentou sua força? Parece que meu condicionamento físico realmente aumentou de uma forma surpreendente. Vou checar a força do meu punho e aceleração mais tarde. Lu Feng estava um pouco excitado. Agora, vou praticar o básico. Depois de selecionar uma lâmina adequada, ele pegou um escudo hexagonal. Asterisco, asterisco, asterisco. Na sala de treinamento, o braço esquerdo de Lu Feng empunhava o escudo enquanto a mão direita empunhava a lâmina fantasma. Re. A.
Lu Feng estava praticando o mais básico de empunhar as lâminas, cortes horizontais, cortes para cima, balançando, cortes rápidos. Cada um deles era extremamente preciso. Toda vez que Lu Feng balançava sua espada, seu centro de gravidade não era afetado. Ele continuou praticando assim e se aperfeiçoou. Meu poder é muito grande agora, então não posso controlar meu poder de balanço muito bem. Lu Feng sabia de seus próprios problemas. Minha força é ótima, mas eu tenho que ser capaz de usá-la. Lu Feng estava claro. Mesmo que seu nível de condicionamento físico seja maior que o do seu oponente, isso não significa que sua habilidade seja. Algumas pessoas podem apenas expressar 30% de sua força. Algumas pessoas podem expressar 50%, 60%, 70% e até 100%. Alguns dos homens da classe dos grandes mestres podem usar uma pequena quantidade de energia para matar um ser 10 vezes mais forte do que ele. Esta é a importância da habilidade e experiência. Claro, se houver muita diferença no nível de condicionamento físico, até mesmo a habilidade não pode compensar isso. Simplificando, não importa o que, você tem que treinar para trazer o poder total do seu corpo. Instrutor. O tio de plantão lhe cumprimentou em voz alta no quarto andar. Quem está lá dentro? Perguntou o instrutor Jianian. Ele ouviu um monte de sons fracos do salão de treinamento, que eram os sons de uma lâmina causando ondas de choque no ar devido à sua incrível velocidade. Apenas o som é suficiente para saber que a pessoa que o impunha é um lutador. É Lu Feng. Tio Li riu. Lu Feng. O instrutor Jianian riu e caminhou em direção ao centro de treinamento. Enquanto permanecia na entrada da sala de treinamento, ele observou os movimentos de Lu Feng, que estavam no livro, Movimentos Básicos. Às vezes ele cortava adiante, de repente corria para frente, esquivava-se, recuava, etc. Os movimentos eram todos muito suaves e conectados. Que fundação sólida! O instrutor Jiania não pôde deixar de acenar e elogiar em seu coração, somente dominando o básico você pode melhorar. Não há pontos fracos claros. Quanto mais ele observava, mais satisfeito ficava. Instrutor. Lu Feng se virou e percebeu que o instrutor Jiania estava lá e parou. Instrutor Jiania riu e entrou. Lu Feng, boa habilidade. Você tem treinado desde que era jovem? Sim, antes de me matricular no dojo, pratiquei sozinho em casa, riu Lu Feng. O instrutor Jianian acenou com a cabeça em satisfação, mas sua expressão de repente congelou quando viu a lâmina fantasma que Lu Feng estava segurando, seus olhos se arregalaram e ficaram enormes. Instrutor. Lu Feng ficou surpreso com a expressão do instrutor. Você. Instrutor Jianian olhou para Lu Feng com surpresa. Você estava apenas balançando uma espada fantasma de 101 kg. Sim. Lu Feng estava congelado. Instrutor Jianian sacudiu a cabeça. Impossível, não tem jeito. Mas logo depois, os olhos do instrutor Jianian brilharam e ele olhou para Lu Feng como se ele fosse uma joia. Lu Feng, corra e vá para aquela máquina de teste de força de punho ali e me mostre os resultados. Eu quero ver exatamente o quão forte você está agora. Não esqueçam de comentar e recomendar. Svaloved-Star, capítulo 24. Entusiasta Jiania. Sua força no punho durante o exame de lutador em perspectiva foi de cerca de 1.100 kg. Em apenas alguns dias ele foi capaz de crescer até o ponto em que ele pode facilmente empunhar a lâmina fantasma de 101 kg. Isso não significa que sua força subiu algumas vezes. O instrutor Jiania respirou fundo. Desde que ele se tornou o instrutor do dojo, a contribuição do dojo de Jiania estava diminuindo. Todos os lutadores no dojo dos limites valorizam altamente a contribuição do dojo.
A maneira mais rápida de aumentar a contribuição é matar monstros. No entanto, Giania não tem caçado há muito tempo. Se eu estiver certo, então Lu Feng deve ter compreendido as técnicas de treinamento em energia genética mais rápido do que a maioria dos combatentes, pensou Giania. Talvez eu tenha a chance de conseguir um favor da sede para enviar algumas pessoas para cá. Se eu puder recomendar Lu Feng, então não só poderei conseguir mais dojo, mas também terei um rosto para mostrar na frente dos outros instrutores. Giania não pôde deixar de se animar. Lu Feng, me dê seu soco mais forte, ordenou Giania. Sim, instrutor. Lu Feng ficou na frente da primeira máquina testadora de força e respirou fundo enquanto pensava: minha habilidade física não é nada comparada à minha força espiritual. Lu Feng não planejava esconder nenhuma força, então ele ajustou sua respiração e avançou como um dragão. Hong! O punho aterrissou como um míssil na máquina, que tremeu violentamente em resposta. De quanto? Jiani imediatamente correu e olhou para a tela da máquina. Lu Feng também olhou para a tela, já que ele não tinha ideia de quão forte ele era agora. A máquina exibiu um número claro: 3.109 kg. 3.109 kg. Jiania respirou fundo e se virou para Lu Feng como se ele fosse um monstro. Lu Feng também ficou surpreso com esse número, sua força aumentou tanto, eu estava em torno de 1.100 kg durante o exame de lutador em perspectiva. Minha força aumentou mais rápido quando eu fiz meu treinamento de energia genética, então provavelmente aumentou para 1.500 a 1.800 kg. Depois que eu acordei, meu corpo se tornou ainda mais forte e saltou todo o caminho para 3.109 kg. Desde que acordou, Lu Feng pôde sentir a mudança em seu corpo, mas nunca teve um número claro para expressá-lo. Lu Feng, Você conseguiu seu treinamento de energia genética? Perguntou Jiania. Sim. Após o exame, minha primeira tentativa de treinamento em energia genética foi um sucesso, afirmou Lu Feng. Jiania não pôde deixar de bater palmas e gritar: haha, eu finalmente tenho uma pessoa verdadeiramente genial saindo do dojo da minha região de Xia. Apenas com sua primeira vez em treinamento de energia genética, sua força passou de 1.100 kg para 3.100. Para sua força subir tanto, provavelmente há no máximo um ou dois gênios como esse em toda a cidade de Jiana. Quando você inicia o treinamento de energia genética pela primeira vez, é uma experiência completamente nova para o seu corpo. Como o seu corpo nunca absorveu nada parecido antes, ele ficou faminto por dezenas de anos. Então, da primeira vez que você faz isso, os resultados são os mais surpreendentes. A partir da segunda vez, as mudanças são pequenas. Você precisa de anos e anos de treinamento para melhorar a si mesmo. Esta primeira vez de treinamento também mostra o nível de aptidão de alguém. A força de algumas pessoas aumenta em 300 kg, o que é normal. Acima da média seria em torno de 600 kg. Alguns até aumentam em 1.000 kg, o que já era considerado elite. E Lu Feng subiu em 2.000 kg. Isso é verdadeiro gênio. Lu Feng, venha e teste a sua velocidade. Depois, teste sua velocidade de reação. Jiania, como se ele acabou de encontrar uma joia, não podia esperar para testar seus poderes. Sim, instrutor. Lu Feng também estava um pouco animado. Os resultados logo saíram. Força 3.109 kg. Velocidade 58 metros por segundo. Velocidade de reação pontos avançados do guerreiro iniciante e guerreiro intermediário excelente. Haha, um monstro saiu da minha região de Xian também. Jiani olhou para a nota final no teste de velocidade de reação e ficou vermelho de excitação e deu um tapinha no ombro de Lu Feng. Lu Feng, a contribuição do seu instrutor dependerá de você.
Luo Feng apenas riu um pouco. Luo Feng, com a melhora em sua força, posso deixar você entrar no dojo cedo. Jianian disse, você não precisa passar pelo exame de combate, você pode se juntar agora. Juntar-me ao dojo dos limites. Luo Feng estava desconfiado. Normalmente, você só tem o direito de se juntar a um poder depois de se tornar um lutador. Luo Feng, desde que você saiu do dojo dos limites da minha região de Xi'an, sou tecnicamente a pessoa que lidera o seu caminho. O instrutor Jianian deu um tapinha no ombro de Luo Feng e riu, não vou esconder isso de você. Com sua primeira vez em treinamento de energia genética, sua força subiu mais de 2.000 kg e sua velocidade e velocidade de reação também melhoraram em grande quantidade. Seu talento é nível de um gênio ou devo dizer nível de um monstro. Em toda a população de 200 milhões da cidade de Jianan, provavelmente há apenas uma ou duas pessoas que são tão talentosas. Luo Feng não pôde deixar de rir por dentro. Nível monstro. Apenas Luo Feng sabia que sua força no punho subiu apenas cerca de 600 kg depois de sua primeira vez fazendo treinamento de energia genética. Só depois que ele despertou foi que a sua força foi capaz de elevar a este montante surpreendente. Contudo, Jiania não poderia ter pensado nisso, já que o treinamento de energia genética é a causa do maior aumento de força de um lutador normal. Gênios como você serão naturalmente explorados pelo Dojo do Trovão, gangues subterrâneas e outras famílias depois que você terminar o seu exame de combate. Jiania riu, naquela época, você pode achar que as condições generosas deles são sedutoras. Luo Feng percebeu, sim, se apenas um ou dois monstros assim aparecessem em toda a população de 200 milhões na cidade de Jianan, quem não tentaria lutar por eles? Então, se eu deixar você entrar agora, isso não é ainda melhor. Instrutor Jiania riu, claro, não precisa se preocupar. Nossas condições não são ruins em tudo. Um lutador normal geralmente recebe uma casa particular e 100 mil dólares chineses. Luo Feng, você precisa ver o seu dinheiro. A armadura, armas, guias, e algumas outras armas especiais, junto com lições de lutadores poderosos, todos precisam de dinheiro. Luo Feng assentiu. Para um gênio como você, nós lhe daremos uma casa particular junto com 20 milhões de dólares. Para permitir que você compre a armadura e as armas e tudo o que você precisa. Ao mesmo tempo, nós, o Dojo dos Limites, também lhe daremos um livro de técnica de Dão-In, um livro de lâmina oculta e um livro de agilidade oculta. Contanto que o preço desses três seja inferior a 50 milhões, nós o daremos gratuitamente. Se for mais de 50 milhões, você terá para pagar o extra. Luo Feng não pôde deixar de respirar fundo. Poderosos. Os lutadores normais só ganham 1 milhão, enquanto ele está recebendo quase 70 milhões. Já as técnicas Dão-In e os livros de lâmina e agilidade eram importantes para os lutadores. Luo Feng, essas três coisas não deveriam ser mais de 50 milhões. No entanto, se você comprá-los de um lugar diferente, você pode acabar pagando 2 vezes mais. Jianian sorriu, os lutadores do Dojo dos Limites têm um desconto. É claro que comprar um certo nível de livros também requer um nível correspondente de contribuição do dojo. Se você não tem a contribuição, você não pode obter os livros mesmo que tenha dinheiro. Brindes não pedirão nenhuma contribuição do dojo. Luo Feng percebeu que as condições dadas a ele eram extremamente extravagantes. A condição para os gênios do meu Dojo dos Limites são todos os mesmos. Jianian sorriu, no Dojo dos Limites, você pode ganhar a ajuda de outros camaradas. E nosso líder, o mais forte lutador Hong, também às vezes levará um bando de verdadeiras elites. Luo Feng viveu nessa época por um bom tempo, então ele estava claro sobre a influência do Dojo dos Limites. Juntar-se ao Dojo dos Limites foi definitivamente uma boa escolha. Ok, instrutor. Eu aceito. Luo Feng assentiu. Haha. Jianian riu, claro, eu não tenho o direito de deixar você se juntar ao Dojo dos Limites imediatamente.
Aceitar combatentes do seu talento precisa de uma sede própria para testá-lo. Como ele disse isso, Jian Yan tirou um celular do bolso e silenciosamente disse quartel-general, que fez o celular discar. Um pouco depois, uma pessoa apareceu na tela do celular. Jian Yan, tudo bem? O velho veterano careca da tela riu. Tio Bai. Jian Yan disse entusiasmado, eu encontrei um gênio lutador na minha região Xian. Sua força no punho aumentou em 2000 kg após sua primeira vez fazendo treinamento de energia genética. Sua velocidade é de 58 metros por segundo e seu teste de velocidade de reação foi excelente em um exame de guerreiro intermediário. Certamente ele é um gênio de nível monstro. Oh! O velho veterano careca ficou surpreso e perguntou, sua primeira vez e melhorou sua força em 2000 kg? Quantos anos ele tem? Quanto mais velho você é, menos vale a pena cultivar. 18 anos de idade. Jian Yan respondeu. O que? Apenas 18 anos de idade. O velho veterano careca de repente levantou-se e gritou, apresse-se e traga-o para a sede aqui, você é muito sortudo. Vou organizar imediatamente um teste para essa criança. Ok, eu vou para a sede imediatamente. Jian Yan desligou e virou-se para Luo Feng sorrindo, Luo Feng, venha comigo agora para a sede. Sim, instrutor. Instrutor, vou colocar a lâmina fantasma e escudo hexagonal de volta na sala de armas. Bem quando Luo Feng falou, Jian Yan estava puxando Luo Feng. Quem se preocupa com a sala, basta deixá-la no chão. Depressa, não perca tempo. Quando ele disse isso, Jian Yan puxou Luo Feng e correu para a escadaria. Ao mesmo tempo, Jian Yan ordenou, Tio Li, eu provavelmente não vou ter nenhum tempo hoje, então cancele as aulas desta noite. Sim, instrutor. Tio Li assentiu, e quando ele disse isso, Jian Yan e Luo Feng não estavam mais em seu campo de visão. Não esqueçam de comentar e recomendar. Svaloved está capítulo 25. O nível de um lutador. Instrutor Jian usou seus privilégios de lutador para andar de trem em direção à seção principal da cidade sem comprar um ingresso. A cidade de Jianan era composta da seção principal e 8 seções adjacentes. O meio de transporte entre as seções é um trem. Quando uma pessoa normal quer andar de trem, ela precisa comprar um ingresso 3 dias antes. Um bilhete também é extremamente caro. E ir de uma cidade para outra seria impensável para a maioria das pessoas devido ao preço. A maioria dos 200 milhões de habitantes nunca sairá da cidade de Jianan. Cidade Jianan, seção principal. Jian Yan e Luo Feng caminharam lado a lado na calçada. Luo Feng, percebe alguma diferença entre a seção principal e o nosso Yangzhou? Jian Yan sorriu enquanto apontava ao redor. Luo Feng olhou em volta e balançou a cabeça. Não é verdade, é só que há mais pessoas, mais carros, e que há uma calçada maior. Todo o resto é normal. De fato, não havia nada de especial em sua localização atual. Jian Yan sorriu. Agora, não há muita diferença. Mas logo você verá. Olá! Jian Yan atendeu o celular. Jian Yan, quanto tempo até você chegar aqui? O velho veterano apareceu no visor do celular. Nós estaremos lá dentro de 10 minutos. Jian Yan sorriu. Ok, eu já tenho todas as principais autoridades aqui, então não chegue mais tarde, lembrou o velho e careca veterano. As principais autoridades. Jian Yan ficou surpreso. Enquanto eles conversavam, Luo Feng notou uma grande área à sua frente. Havia uma parede branca e prateada que se estendia em um enorme arranha-céu azul alto e alto. Este arranha-céu tinha 4 letras gigantescas que podiam ser vistas a quilômetros de distância Dojo dos Limites. Esta é a sede principal do Dojo dos Limites. Nossa sede na cidade de Jianan, disse Jiania. Certamente há muitos soldados, Luo Feng respirou fundo. Fora dos muros do Dojo dos Quartéis Generais,
havia toneladas de soldados empunhando armas de verdade. A sensação de que a sede dava a você era como uma fera totalmente armada. E no portão principal, havia fileiras de soldados que atravessavam 100 metros. Este é o nosso exército do Dojo dos Limites. Jianian sorriu. A segurança também é alta dentro do edifício. Vamos, entre. Jianian trouxe Lu Feng em direção ao portão principal. Deixe-os entrar. Um homem de um braço só, com cicatrizes no rosto, acenou com a mão e todos os soldados recuaram um passo. Todo o processo fez Lu Feng prender a respiração. O homem de um braço só sorriu ao olhar para Jianian. Velho Jian, faz um tempo desde que você esteve aqui. Devemos beber um pouco juntos depois. Ok. Jianian sorriu e acenou com a cabeça. Ele então olhou para Lu Feng. Lu Feng, ele é seu tio, cumprimenta o tio Lu. Tio Lu. Lu Feng saudou em voz alta. Ele podia sentir que esse homem de um só braço é um lutador poderoso. Nada mal, garoto. O homem de um braço só sentiu enquanto sorria. Nós estamos com pressa, então vamos conversar mais tarde. Tio Bai está esperando por nós lá dentro. Jiani imediatamente trouxe Lu Feng para o pátio da sede, que parecia um parque gigantesco. Havia rios fluindo, montanhas falsas e canteiros de flores por toda a parte. E Lu Feng podia sentir que todas as pessoas por quem ele passava eram especiais. Jianian suspirou enquanto caminhava com Lu Feng. Aquele tio Lu agora é um dos meus bons amigos que lutou com sua vida comigo na época. Ele é um bom amigo que passou por muitas dificuldades. Seu braço foi quebrado por um gorila de aço preto em um golpe. Lu Feng ouviu em silêncio. Os lutadores em nosso dojo dos limites são muito unidos. Jianian apontou para o arranha-céu. Olha, aquele prédio é a sede dos combatentes do dojo dos limites na cidade de Jiana. Praticamente toda pessoa que sai daquele prédio é um lutador. Praticamente cada um deles. Lu Feng ofegou. Olhando através do vidro do prédio, havia quase 100 pessoas lá dentro. Há uma boa população de 200 milhões na cidade de Jiana. Como poderíamos ter poucos lutadores? Jiania riu. Neste prédio, o primeiro andar é o lobby para conversar e comer. O segundo ao nono andares são utilizados para o treinamento nível de guerreiro. Do 10º ao 19º andar são para os lutadores de nível general. E para 20 e acima, é onde as conferências são realizadas. Lu Feng, um pouco confuso, perguntou, instrutor, os lutadores são divididos em guerreiro e nível general. Os lutadores são divididos principalmente no nível de guerreiro, no nível general e no nível extremamente raro de Deus da Guerra. Jiani explicou calmamente, a maioria das pessoas está no nível do guerreiro. Muitos combatentes permanecem no nível do guerreiro para sempre. E o nível do guerreiro é dividido em guerreiro iniciante, guerreiro intermediário e guerreiro de elite. A maioria dos lutadores que acabaram de passar nos exames pertence ao nível iniciante. Lu Feng, com sua força atual, você provavelmente é um guerreiro intermediário, disse Jiania. Lu Feng assentiu. Parece que com sua força, ele ainda está no nível mais baixo dos lutadores. Você provavelmente pode matar lutadores de nível guerreiro com armas de fogo. Mas você não pode matar combatentes de nível general com armas de fogo. Jianian disse, por exemplo, se você disparar uma metralhadora pesada em um caça de nível general, ele pode facilmente esquivar usando apenas sua velocidade e velocidade de reação. Lutadores desse nível são considerados como as elites. Mesmo que você tenha bons talentos, você ainda é jovem, então você é apenas um iniciante, riu Jiania. Lu Feng só podia esfregar a testa. Lu Feng sabia muito sobre os lutadores poderosos. Por exemplo, o lutador que cortou a águia dourada de coroa negra ao meio na televisão. Mesmo com sua força espiritual, ele provavelmente não podia nem tocar um fio de cabelo. Aqueles acima do nível general são os senhores da guerra. Jianian falou com admiração. Esses são os guerreiros verdadeiramente poderosos. Cada um pode facilmente andar em uma tempestade de balas.
Sua velocidade é tão rápida quanto um raio e sua velocidade de reação é ainda mais incrível. Um soco ou chute deles pode destruir um apartamento inteiro. Deus da Guerra. Este é um deus da guerra. Lu Feng ouviu com a respiração suspensa. Guerreiro. General. Deus da guerra. Com seu nível atual, ele é apenas um guerreiro intermediário. Talvez depois de usar sua força espiritual, sua força aumentará e ele poderá ter uma chance de entrar no nível general. Instrutor, existem níveis mais altos que o Deus da Guerra? Perguntou Lu Feng. Sim. Jianian sorriu e acenou com a cabeça. Existem pessoas acima do nível dos deuses da guerra. Cada um deles tem um poder de tremer os céus e abalar a terra. Quando confrontados com esses lutadores, até os países têm que respeitá-los. No entanto, não há pessoas como eles em grande quantidade. Mesmo o país inteiro da China tem 2 ou 3 pessoas assim. Lu Feng ficou chocado. Até mesmo a China, um dos 5 países, tinha apenas 2 ou 3 pessoas acima do nível do Deus da Guerra. Então os lutadores geralmente são divididos nas categorias guerreiro, general e deus da guerra, explicou Jiania. É claro que o mundo usa sua força de punho, velocidade e velocidade de reação para medir sua força. Eles também usam seus registros de batalha. Registros de batalha. Lu Feng estava confuso. Sim. Lu Feng, com o seu nível de condicionamento atual, você deve estar no nível de guerreiro intermediário. No entanto, depois de se tornar um lutador, você é tecnicamente um guerreiro iniciante. Somente depois de matar monstros poderosos você poderá se qualificar como um guerreiro intermediário. Jianian suspirou, já que algumas pessoas têm melhor técnica enquanto outras têm melhores níveis de preparo físico. Outras têm todos os tipos de cartas na manga. Então, para avaliar sua força, o único padrão é o recorde de batalha. Lu Feng assentiu. Sim, mesmo que seus níveis de condicionamento físico sejam diferentes, uma pessoa com um nível de condicionamento mais baixo ainda pode matar uma pessoa com um nível mais alto. Continue trabalhando e chegue ao nível general. Então você será o orgulho de nossa cidade Yangzhou. Jiania riu. O irmão Elu que veio me encontrar da última vez é um lutador de nível general. Oh! Lu Feng ligeiramente assentiu. Se ele usou sua força espiritual, quão forte ele seria? Ele seria capaz de comparar com um lutador de nível general. Só o tempo irá dizer. Asterisco, asterisco, asterisco. Como Lu Feng e Jianian conversaram, eles rapidamente chegaram a uma vila de 3 andares. Esta vila ocupou uma enorme quantidade de espaço. Um velho veterano calvo gritou da sacada do 2º andar, Jianian, apresse-se e suba. Venha, suba comigo. Jianian trouxe Lu Feng e rapidamente entrou na vila. Não esqueçam de comentar e recomendar.